Felizes, alegres, celebramos, gratidão. Grandes coisas o Senhor já tem feito em nosso meio nessa noite. Vocês são, como igreja, são privilegiados em ter a pastora Lúcia como pastora de vocês, né? Eu sou duas vezes, né? Como minha irmã mais velha, né? Exemplo para nós, e como minha pastora também. Meus pais saíam para trabalhar, meu pai, minha mãe às vezes saía também, e ela era nossa lá na Lúcia. Cuidar dos filhos, ó, vou falar com a mamãe em casa, chegar em casa, papai à noite. E nós éramos, né? E é um exemplo para nós, né? Graças a Deus pela sua vida, pelo seu aniversário. Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Coríntios não, desculpa, Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 10. Irmãos, não é Coríntios, né? Crônicas. É Samuel. E estou de óculos, hein? Imagina sem óculos, hein? Jesus! Eu vi o C aqui, eu vi Coríntios. Aí, agora eu falei, ó. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Eu vi assim, né? Hoje, o primeiro domingo, o culto da família. Vou sintetizar o máximo que eu puder aqui, mas para que haja um entendimento, né, a palavra de Deus nessa noite. 2 Samuel, capítulo de número 10, capítulo de número 6, versículo de número 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor a arca de Deus. Pôs Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém. Apenas esses versículos para nós trazer uma breve meditação. A arca, ela representava, era o culto israelita a Deus, a manifestação da glória, da Shekinah, se manifestava naquele local. A glória de Deus descia, era o ápice do culto dos judeus. Era importantíssimo para eles a arca. Nós sabemos que ela possuía a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. E nós vimos aqui que durante o reinado, vamos contextualizar para nós chegarmos nesse versículo que nós lemos. Durante o reinado de Saul, a arca ela tinha sido negligenciada, ela estava longe, ela foi deixada do lado pelo povo de Israel. Desobediência, apostasia, idolatria, a arca ficou longe de Israel, negligenciada. Saul morre, Davi assume o reinado de Israel, e ele projeta no seu coração de estabelecer o culto. Jerusalém ser a capital da adoração ao Senhor, e era necessário, o projeto dele principal era trazer a arca e levá-la
conduzi-la, transportá-la para Jerusalém, para ali ser o centro nacional de adoração do povo de Deus, centralizar a adoração em Jerusalém. E aí diz o capítulo anterior, 5, 1 Crônicas 15, que esse projeto de Davi, então ele vai aos anciãos, e eles concordam plenamente com aquilo. Davi reúne 30 mil homens, e vamos trazer a arca para Jerusalém. 30 mil homens para a prevenção de algum ataque inimigo, proteger a arca, porque ela era fundamental, essencial, era algo necessário, porque era a glória de Deus, a presença de Deus manifesta no arraial, no meio do seu povo. Então Davi pega aquela comitiva e vamos para casa, vamos para Kiriat Jearim, nesse contexto aonde a arca estava. Eles iam lá trazer a arca e introduzir em Jerusalém. Mas ele constrói um carro novo e vamos buscar a arca com toda alegria, convoca os músicos, faz os instrumentos e vamos celebrar num culto, atravessar e vamos levar a Jerusalém aquela arca. Era um projeto seu e aquilo era um propósito também de Deus, que a arca estivesse estabelecida em Jerusalém. E nós já conhecemos rapidamente, e naquele projeto, daquele plano de Davi, infelizmente ele não observou a lei de Moisés, a forma, a maneira como a arca deveria ser transportada. Ele constrói um carro novo e coloca aquela arca naquele carro. E a lei de Moisés dizia que a arca não era para ser transportada em carros, era no ombro por levitas, e tinha vários procedimentos a respeito. Vamos sintetizar, não vamos entrar nesses detalhes. E ali um dos filhos de Abinadab, os animais tropeçam e a arca começa a cair, e ele vai segurar a arca e não poderia, e ali ele morre. E aquilo entristeceu muito a Davi. O seu projeto de trazer a arca, agora daqueles que conduziam, levavam a arca, ele é fulminado por Deus, porque ele não obedeceu aquilo que estava estabelecido na lei. Davi se entristece muito, e agora ele faz o quê? Ele vai adiar o seu projeto, o seu plano de trazer a arca. Ele já tinha saído da casa de Abinadab, então ele vamos deixar algum lugar, vou deixar na casa de Obed-edom, vou replanejar, vou fazer um novo projeto. Ele pega a arca, ele vai na casa de Obed-edom e acautela, deposita ela lá. Certamente ele chamou Obed-edom e falou: ó, Obed-edom, isso aqui é a arca, é a presença de Deus manifesta, você cuide por um período de tempo, eu vou voltar, mas fica aqui na sua casa. E Davi volta para Jerusalém, com o seu povo triste pelaquela situação. Aí nos versículos que nós lemos, diz que, e não quis retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, para levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então ele deixa agora a arca depositada na casa de Obed-edom. E ficou a arca na casa de Obed-edom 3 meses. Um curto período de tempo, 3 meses apenas na casa de Obed-edom. Aí fala Obed-edom, o geteu, 2 vezes. Parece, nesses 3 versículos aparece Obed-edom, o geteu. Obed, servo, Edom, descendente dos Edomitas. Então ele era um prosélito, ele não era. Mas o propósito de Deus era que a arca ficasse na casa de Obed-edom. Edom, cidade de Gate, descendente de Edom, e ficou na casa de Gate. Gate era filisteu, da onde o pior inimigo de Israel era Sansão, era Golias. Mas Deus escolheu para ficar na casa de um prosélito, Obed-edom, a arca na casa de Obed-edom. 3 meses apenas. E nesses 3 meses, o que diz a palavra? E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Ele e toda a sua casa. Aí outro versículo diz assim: então, 3 meses abençoou a casa de Obed-edom e sua casa. Aí no versículo 12, então
avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Aí eu vejo aqui que diz: e tudo quanto tem foi abençoado pelo Senhor. Eu entendo aqui que ele foi abençoado, a sua casa foi abençoada, a sua família foi abençoada, a sua vida financeira foi abençoada, a sua vida espiritual foi abençoada, pelo amor à arca de Deus que ficou depositada na sua casa. Ele recebeu, abriu a sua casa para receber a arca, e ele foi totalmente, em todas as áreas, abençoado por Deus. A arca faz um rebuliço, a arca faz coisas extraordinárias na casa dele. E foi apenas 3 meses. Aí eu paro para pensar, 3 meses, coisas extraordinárias acontecem na vida dele, na casa dele, na família dele. Mas quando você para aqui e faz um retrocesso da arca, a gente vai ver o seguinte: a arca estava no povo de Davi em Siló. Israel estava pecando contra Deus, desobediente. Eles vão para a guerra contra os filisteus, ele perca a arca e vamos levar para a guerra. E bota a arca como um amuleto. Chega lá naquela guerra, os filisteus derrotam Israel e levam a arca. A arca é levada de Israel para a terra dos filisteus. Diz a palavra que a arca na terra dos filisteus, no arraial, ficou 7 meses. 7 meses com os filisteus. E quando você vai ler, diz que nesses 7 meses foi só morte e doença, praga, juízo de Deus. Aí eles pegam aquela arca, não queremos mais a arca. Ela passa por Ecrom, ela passa por 3 cidades. E onde ela passou foi doença e morte na terra dos filisteus. Eles falam: não queremos a arca. A arca é do israelita, é do Deus dele. Não queremos a arca na nossa cidade. Eles pegam a arca e enviam para Bet-Semes. Em Bet-Semes, a Bíblia não fala o tempo que ela ficou lá, mas Bet-Semes é território de Israel. Mas lá o povo estava apostatado, estava em pecado, a idolatria. Para você ver, a arca chega em Israel, eles conheciam os procedimentos, mas estava tão longe de Deus, estão falando de Deus, que eles pegam a arca não podia ser vista, não podia pegar com as mãos, era santo, e eles estavam totalmente fora dos caminhos de Deus. Diz a palavra que eles abriram a arca para ver, introduziram suas mãos, e diz a palavra que 50.000 foram mortos, porque desobedeceram a lei de Deus, os propósitos de Deus. A arca nos filisteus foi juízo e doença. Chega no arraial de Bet-Semes, na cidade de Bet-Semes, também traz morte. Aí os israelitas chegam lá: não queremos a arca aqui, botamos os animais e manda para a casa de Kiriat Jearim, a casa de Abinadab. E a arca chega na casa de Abinadab, diz o texto e a palavra que ela fica por um período de 20 anos. O povo afastado de Deus e a arca lá. O que a arca produziu na casa de Abinadab? A Bíblia não fala nenhuma virtude, nada extraordinário na casa de Abinadab. Mas quando ela chega na casa de Obed-edom, Abinadab seus filhos eram levitas, mas a arca, a presença de Deus, a Bíblia não relata nenhum milagre, nenhum acontecimento extraordinário. Quando Davi vai buscar na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, que ficou lá 20 anos, para trazer para Israel, quando ele deixa na casa de Obed-edom, por esse curto período de tempo, 3 meses, o Senhor abençoou a casa de Abinadab em todas as áreas. Em Obed-edom, desculpe. Aí desperta em nós uma curiosidade. A arca era a mesma. Ela representava a glória, a Shekinah de Deus. Lá nos filisteus, nada
Em Bet-Semes, nada. Na casa de Abinadab, nada. E na casa de Obed-Edom, ele é abençoado de uma forma tremenda e especial. A arca era a mesma. O entendimento é que, eu acredito, conjecturando como Davi deixou a arca na casa de Obed-Edom, ele falou: ó, Obed-Edom, representa a glória, a presença de Deus, cuide, priorize, ame. E eu posso crer que aquilo para ele era algo extraordinário. Ele recebeu a arca de Deus na sua casa. Eu quero crer que ele, naquele dia, acordava de manhã, ele limpava aquela arca, ele protegia ela. Ao fazer o culto doméstico, ele colocava ela na sua sala, no seu centro. Ele adorava, ele cultuava, porque ele sabia que aquilo ali simbolizava a presença de Deus na casa dele. Ele tratou de uma forma especial, diferenciou, deu importância, ele priorizou a arca, porque ela representava a glória de Deus na casa dele. Ele amou a arca de uma forma especial. E ela fez um rebuliço extraordinário de bênção na vida dele. Porque a arca era a mesma, mas as atitudes de Obed-Edom mudou a sua casa. Flávio Joséfo fala que Obed-Edom, antes da arca chegar à casa dele, ele era muito pobre, ele era paupérrimo, uma casa simples. E naquele período que a arca ficou na casa, após esse evento, ele prosperou de uma forma extraordinária. A presença de Deus na vida dele, na casa dele, na família dele, foi algo extraordinário. Aleluia! Qual a prioridade que você está dando? Deus na sua casa, a presença de Deus na tua vida. Obed-Edom foi abençoada a sua casa, e em tudo que ele tinha, ele foi abençoada. Por quê? Porque ele amou a arca, a presença de Deus, ele cuidou, ele priorizou a arca do Senhor. E ela fez diferença na vida dele e na casa dele. A arca entrou na casa dele e fez diferença, né? Nessa noite é culto da família, o primeiro domingo, culto da família. O que a presença de Deus, ela tem os efeitos, os resultados que a presença de Deus tem feito na minha casa. Será se ela está dentro da minha casa? Às vezes ela está dentro da minha casa, mas não está fazendo efeito nenhum. 20 anos na de Abinadab não fazia nada. Abinadab, ele acostumou, acho que ele se familiarizou com aquela arca ali, era um amuleto, era um objeto. Mas eu creio que Obed-Edom, ele dava o devido valor, ele priorizava a arca, a presença do Senhor. Quando o Senhor ele entra na nossa casa, irmãos, a prioridade, ele entra na nossa vida, aleluia. É como nós costumamos dizer, quando ele chega, quando ele entra, ele tem que fazer alguma coisa, algo bom acontece. Se não acontecer, não é ele, é a nossa casa, é nós que tem alguma coisa que precisa ser mudado e transformado, para que ele chegar ou ele entrar, ele fazer a diferença. Tem que fazer a diferença, tem que haver mudança. Jesus sai da sinagoga, ele entra na casa de Pedro. Aí é um dos primeiros milagres dele, um dos primeiros. A sogra de Pedro está enferma, Jesus cura a sogra de Pedro. Mais na frente, Jairo vai até Jesus: Jesus, vai lá na minha casa, Jesus, vai lá na minha casa, minha única filha de 12 anos está à morte. Jesus vai à casa de Jairo, mas no caminho ele encontra aquela mulher, tinha fluxo de sangue, ele vai tocar em Jesus, e quando Jesus vai chegar até a casa de Jairo, chega assim: ó, não adianta mais, já morreu. Mas Jesus, ele entrar na casa de Jairo, e onde ele vai entrar, ele vai fazer mudança, aleluia, ele vai levar vida, levou vida, aquela ela não dorme, Jesus vai lá, levanta a menina, aquela menina se levantou. Na casa de Pedro ele levou cura, na casa de Jairo ele levou vida, aleluia. Ele entra em Jericó, Zaqueu está curioso para ver Jesus.
Ô Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Desce aí, Zaqueu, eu vou entrar na tua casa hoje. Aleluia. Na casa de Zaqueu, Senhor, eu me arrependo, eu quero devolver aquilo que eu furtei, quero 4 vezes mais. Aí Jesus fala: hoje entrou salvação na tua casa, Zaqueu. Aleluia. Quando ele entra na nossa casa, tem que haver mudança, tem que haver diferença. Ele levou cura, ele levou salvação, aleluia, ele levou vida. Ele tem entrado na tua vida? Ele já mudou alguma coisa na tua vida, na tua casa? Ainda não mudou, a tempo ainda dele mudar. Não está o erro, não está nele, a falha não está nele, a falta não está nele não. Está em mim ou na minha casa, está faltando algo. Está faltando prioridade, está faltando primazia. Jesus, ele quer entrar. Apocalipse 3:20 diz que ele está à porta e bate. Aquele que abre, ele entra e faz o quê? Ele ceia com ele, tem comunhão com ele. Aleluia! Nessa noite, em nome de Jesus, se ele não entrou ainda, ele está batendo na porta. Aleluia! Ele quer entrar, ele quer mudar, ele quer trazer mudanças, quer trazer milagres. Ele é poderoso para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Obed-edom, ele era muito pobre. A arca fica na sua casa, a palavra de Deus diz que abençoou ele em todas as áreas. Aí quando a gente vai em 1 Crônicas, a gente vê o seguinte, para terminar. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 4. Obed-edom agora ele tem 8 filhos. Diz lá, ó, os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, aí vem Amiel, Palitá, os 6. Também seu filho Semaías, nasceu na casa de seu pai, foram varões valentes, ou 7. Os filhos de Semaías, está falando já dos filhos e dos netos. Aí o 8 diz, todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Descendência de Obed-edom foi ricamente abençoada. Na época, ter filhos, netos, a família grande era sinônimo de bênção do Senhor. E aqui comprova. 8 filhos, netos, bisnetos, e todos ministrando, trabalhando na obra do Senhor. 1 Crônicas mesmo, no capítulo de número 16, no versículo 4, vai aparecer Obed-edom novamente. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 4. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Maititias, Eliabe, Benaia e Obed-edom. E Jeiel com alaúde e com harpas, e Asaf se fazia ouvir como símbolos. Aqui já está falando ele na casa do Senhor, louvando. Em 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 4. Nós lemos aqui, 1 Crônicas, capítulo 25, no versículo 24. Aparece ele novamente. Agora ele já está. Capítulo 25, versículo de número 24. Também tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltaram para Samaria. Aqui já está como já tesoureiro, na casa do ouro, a prata. Ele foi só numa escala, ele foi porteiro. Tem outra referência aqui, a hora já foi, não vamos. Ele foi porteiro, tesoureiro. Ele queria estar, era perto da arca.
Ele queria estar perto da arca. Certamente quando Davi tirou a arca e da casa dele para levar para Jerusalém, ele falou: Davi, vou contigo. Davi, eu estou contigo, eu estou com a arca, contigo com a arca. E ele foi ser porteiro, ele ficava lá pertinho como porteiro do arraial, depois músico, depois tesoureiro. Ele foi só numa escala ministerial crescente. Ele foi abençoado fisicamente e espiritualmente por causa da arca de Deus na sua casa. Ó, irmãos, que nós possamos priorizar a presença de Deus na nossa casa e nas nossas vidas, né? Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, ele entrou, Maria se ajogou logo nos pés dele para o quê? Ouvir a sua palavra. Marta foi fazer o quê? Foi preparar um alimento ou limpar a casa. Aí Marta reclama, que Jesus fala: oh, Marta, está ansiosa, Marta. Maria escolheu a minha parte. Eu cheguei aqui na tua casa, frita um ovo só rapidinho, veio ovo. Se fosse eu, fritava um ovo, né? Acho que Marta foi fazer um churrasco, acender a churrasqueira e tal. E Maria só ouvindo Jesus. E Marta só lá: irmão, frita um ovo, bota no pão. Jesus, tu é simples mesmo, come isso rapidinho, eu quero ouvir a tua palavra. Marta não. Marta foi cuidar da casa, tirar a espinha do peixe, lavar a louça primeiro, e só perdendo. Jesus Maria só se dando bem, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta, tu está ansiosa, Marta, vem para cá, prioriza aqui, aproveita esse momento aqui da tua casa, Marta, prioriza aqui, eu entrei na tua casa. Oh, irmãos, que nós venhamos priorizar o Senhor na nossa, dar o valor devido, né? Não vamos fazer como foi Abinadab, 20 anos, e nada aconteceu na casa dele. Apenas 3 meses na casa de Obed-edom. Tremendo reboliço da bênção de Deus na casa dele. Que o Senhor, que a presença do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, venha fazer toda a diferença e o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém. Quem ainda não recebeu Jesus na sua casa? Casa física, casa espiritual. Eu não falo da sua residência, agora eu falo de você, templo do Espírito Santo de Deus. Jesus entrou, nós temos aqui vários exemplos das casas que Jesus entraram, podia citar aqui vários passagens, o tempo, mas onde ele entrou, ele levou perdão, salvação, restauração, cura, vida. E eu não sei qual é uma dessas necessidades que você tem na tua vida, mas eu creio que se ele entrar, a primeira que ele vai fazer é perdão dos teus pecados e te dar direito a morar no céu com ele, uma vida eterna. Isso é o principal, é o primordial na tua vida, porque se você partir sem isso, a condenação te espera. Então o primeiro passo é você ter perdão dos teus pecados, uma nova vida espiritual. Tem alguém nessa noite que quer receber Jesus na sua vida? Tem alguém? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e eu entrar, vou fazer morada, vou cear, vou ter comunhão. É o que Jesus está querendo nesse momento, que é entrar na tua vida, entrar no teu coração e fazer morada. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que nessa noite quer se reconciliar? Também a oportunidade está aberta para você, enquanto há tempo. Tem alguém nessa noite? Se não tem, Deus te abençoe, te conceda uma outra oportunidade. Amém e amém. Amém. Estenda a mão e receba a bênção do Senhor. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo e todo o povo de Deus, diga amém. Vão em paz. Amanhã estamos aqui, culto de libertação, traz sua